Alô pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando. Olha, antes da história, dá só uma olhada nesse par de óculos de sol unissex da nossa parceira Fonzag que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda. Para concorrer a essa belezura, inscreva-se no canal, se não é inscrito ainda, dê o seu like, comente a história, porque a sua opinião é sempre muito importante para a gente. Ative o sininho para ser avisada sempre que tiver história nova e muito importante também, gente, acompanhe o vídeo até o final. Tudo isso vai ajudar a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, colocar esse óculos no seu rosto. Já pensou? É a nossa parceira Fonzag que tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela loja online. Os links estão aqui na descrição para quem se interessar, tá bom? Boa história, boa semana e fiquem com Deus. Sabe, às vezes eu fico me perguntando se eu não fui precipitada quando aceitei me envolver com o Emanuel sem estar apaixonada por ele. Inclusive, eu nem teria conhecido o Vicente se não tivesse feito isso, porque só o conheci porque acabei indo morar com o Emanuel ali, naquele prédio. E não foi apenas o fato de conhecê-los, mas o que ele acabou despertando em mim. Lembro que um dia ele falou: "Posso te perguntar uma coisa, Leila? Você é feliz com o teu marido?" "Como assim? Por que você está me perguntando isso?" "É que dá para ver nos teus olhos que você não é feliz. Não adianta mentir. E quanto ao motivo de eu estar perguntando isso, será que você ainda não percebeu? Será que você ainda não se deu conta de que eu..." Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Já fazia uns 5 meses que eu trabalhava ali naquela firma. E volta e meia, precisava faltar ou então chegava atrasada, mas era tudo justificado, porque meu filho vivia doente, tinha a saúde muito frágil. Eu vivia correndo com ele para posto de saúde, hospital, farmácia, sabe? Gastava um dinheirão em remédio, com médico. E ainda bem que tinha minha mãe que me ajudava, porque do contrário, acho que nem trabalhar eu conseguiria. O pior é que não dava para contar com o pai do Leonardo, já que ele não quis assumir o menino. Na verdade, não estava nem aí pro filho. Não ajudava com nada. Repito, se não fosse a minha mãe, sempre que precisava faltar ou então me atrasar um pouco, eu avisava o meu chefe. Só que num desses dias em que cheguei atrasada, porque eu tive de levar meu filho do posto, ele me chamou na sua sala para conversar comigo. Naturalmente que eu fiquei preocupada, imaginando que ele fosse até me dispensar, mas não. Ele só queria saber o que tinha acontecido com o Leonardo dessa vez. Como estava a situação. Se a gente estava precisando de alguma coisa. Olha, a verdade seja dita, viu? O Emanuel era uma pessoa incrível. Apesar de nosso chefe, ele tratava todo mundo assim, de igual para igual. Sempre muito respeitoso, procurando entender as situações. Todo mundo gostava dele. E eu respeitava. Até porque, por causa disso, né? Porque, sabe aquela pessoa compreensiva? Eu nunca tinha conversado assim diretamente com ele sobre a situação do meu filho. Mas nesse dia, acabamos tendo uma longa conversa. Ele se mostrou preocupado por conta das minhas faltas e queria entender, né, o que estava rolando. Lembro dele falando: "Olha, eu vou fazer um estudo para ver se tem como fazer um plano de saúde aqui para os funcionários, viu? Aí eu te aviso. Ia te ajudar, né?" Imagine se não. Imagine se não. Repito, pessoa incrível, viu? Pessoa assim, fora do comum. De tão bacana, de tão compreensível. E a verdade é que tempos depois, ele realmente conseguiu agregar esse benefício à nossa folha de pagamento. Imagine a nossa felicidade quando ficamos sabendo que teríamos plano de saúde.
Seria descontado uma parte do nosso salário, mas isso era o de menos. Eu, sinceramente, não sei se foi por causa disso, mas o Emanuel acabou se aproximando de mim com o tempo. E sei lá, podia ser impressão minha, mas dava para sentir que ele me tratava assim de um jeito especial, digamos. Quer dizer, ele tratava bem todo mundo, com educação, mas não sei. Parecia até que comigo tinha alguma coisa a mais. Se mostrava sempre muito preocupado. O meu filho, por exemplo, volta e meia vinha me perguntar como estava o moleque. Um dia, trouxe até um brinquedo para eu levar para o Leonardo. Aliás, quando me entregou o brinquedo, ele falou uma coisa que me deixou sem saber o que pensar. Olha, Leila, um dia eu quero conhecer esse teu filho, viu? Vou levar vocês dois para conhecer a chácara do meu avô, que fica em Campo Largo. Um lugar muito bacana, tenho certeza que vocês vão adorar. Olha, para ser sincera, eu não sabia quase nada da vida do Emanuel. Não sabia se era casado, se era solteiro, se tinha namorada, até porque nunca perguntei nada disso para ele, assim, até porque nem fazia sentido, né? Mas, não sei, além de ter dito aquelas coisas, nesse dia ele me olhou assim com tanta intensidade que eu, repito, era de tempo já que eu vinha reparando que ele me tratava assim de uma maneira especial. E a verdade é que a cada dia ele se aproximava mais de mim, sempre dava um jeito de puxar conversa e quase sempre usava o Leonardo, meu filho, para isso. Um dia, ele quis saber do pai do menino. E eu falei a verdade, que o Leonardo, na prática, não tinha pai. Aí um assunto foi puxando o outro. Contei que já estava sozinha, desde que meu filho nasceu, ou por outra, desde que descobri que estava grávida, né? E o pai dele tirou o corpo fora. E um dia meu chefe me convidou para almoçar com ele. Eu fui. Até porque fiquei sem jeito para dizer não, né? E foi nesse dia que ele deixou transparecer assim de um modo mais evidente que tinha realmente um interesse por mim. Esse homem fez tantos elogios que me deixou até sem graça. A gente nota, né? Quando um homem está interessado. Fiquei até meio surpresa, porque sinceramente não esperava. E depois desse dia, quando a gente almoçou junto, ele se aproximou ainda mais. A tal ponto que despertou até desconfiança de alguns colegas ali na empresa. Todo mundo via que ele me tratava diferente. Até que um dia, durante o almoço, ele deu a entender que estava gostando de mim. Não falou assim claramente, mas, enfim. Sabe, era um cara incrível. Uma pessoa que todo mundo admirava. Inclusive eu. Só que o grande problema, quando começou a haver, assim, digamos, essa vertente, assim, de se aproximar de mim, de dizer que, mesmo veladamente que gostava de mim, de demonstrar o que sentia. Sabe, tinha esse problema que eu não sentia nada disso por ele. Em outras palavras, não estava apaixonada e, olha, não tinha nem possibilidade de estar. O sentimento que eu tinha por esse homem era de amizade. Apenas isso e nada mais. Sabe, admiração, né? Mesmo assim, aceitei seu convite para conhecer a chácara do seu avô. Ele queria que eu levasse o Leonardo junto, e na verdade eu levei até a minha mãe. E olha, foi um domingo gostoso. Ele não sabia o que fazer para agradar a gente. Meu filho, por exemplo, ele fez todos os gostos do menino. E sabe, por mais que eu não estivesse apaixonada, que não sentisse nada por ele além daquela amizade, esse jeito dele me tratar, de tratar o meu filho e até a minha mãe, acabou mexendo comigo de algum modo. Tanto que assim que chegamos em casa, minha mãe e o meu filho entraram e eu ainda fiquei ali um pouco mais com ele no carro. E no fim,
a gente acabou se beijando. E depois do beijo, ele finalmente confessou de um modo assim bem direto e bem claro que estava realmente gostando de mim. E mais do que isso, que queria que eu fosse sua namorada. Sabe, se declarou e já me pediu em namoro no mesmo instante. Olha, se você também quiser, Leila, a gente pode ficar junto, viu? Prometo que vou cuidar muito bem de você, do teu filho e até da tua mãe. Me diga, você também quer? Olha, sei lá, é como eu já falei. Ele cuidava tanto de mim, demonstrava uma preocupação tão grande, não só comigo, mas com o meu filho, que, sei lá, sem raciocinar muito bem, acabei me deixando levar por aquele seu cuidado, seu jeito carinhoso de tratar a gente. E apenas sorri e balancei a cabeça, concordando. E ele então me deu outro beijo. A verdade é que depois fiquei me perguntando se tinha agido correto com ele, porque, repito, não estava apaixonado. Só que mesmo assim, acabamos começando um relacionamento sério. Nessas alturas, eu já sabia um monte de coisas a seu respeito. Ele era separado e não tinha filhos. Sabia, resolvi arriscar. Quem sabe, com o tempo, eu começasse a gostar dele, me apaixonasse. Às vezes, acontece, né? De mais a mais, ele me tratava de um jeito que talvez nem fosse preciso me apaixonar. Tem tanto casal nesse mundo que convive assim numa boa, mesmo sem ter aquela paixão, aquele fogo. E o fato de ele também se preocupar tanto com meu filho, sabe, influenciou e muito a minha decisão. O tempo foi passando, o namoro foi vingando, até que, para resumir, depois de 10 meses de relacionamento, ele me convidou para morar com ele. E eu acabei aceitando. Minha mãe me aconselhou um monte. Disse que eu devia aceitar. Acho que você não deve deixar sua oportunidade passar, viu, minha filha? Olha, homem como esse, não vai ser fácil você encontrar, não, viu? E o pior é que ela tinha razão. Eu nunca tinha conhecido ninguém como o Emanuel. Juro, tudo que eu mais queria na vida era me apaixonar por ele de verdade. Aí seria, assim, o pacote completo. Eu queria tanto retribuir tudo que ele sentia por mim. Agora, tem coisa que, sei lá, não depende da vontade da gente. Mesmo assim, jurei respeitá-lo acima de tudo. Detalhe, se a minha mãe quisesse, ela também poderia ir morar com a gente numa boa. Isso ele deixou bem claro. Aí eu pergunto, como recusar um convite desses? Sabe, não tem como. No fim, acabamos nos mudando. Eu, meu filho e minha mãe. Todo mundo junto. Minha mãe colocou a nossa casa para alugar. Assim ela teria ainda um dinheirinho a mais, né? Só para ela. E, enfim, começamos aquela nova aventura. O apartamento do Emanuel, para onde a gente mudou, era tão bonito. E eu, sinceramente, nunca imaginei que fosse morar num lugar tão chique. Logo nos primeiros meses, ele achou melhor eu parar de trabalhar ali na empresa. E de tanto insistir, acabei realmente saindo. Até porque assim teria mais tempo, né? Para cuidar do apartamento e do meu filho. Detalhe, ele queria assumir a paternidade do Leonardo. Reconhecê-lo como filho legítimo. Essa foi outra coisa que me comoveu tanto. Para se ter uma ideia, ele colocou meu filho num dos melhores colégios de Curitiba. Não media esforços para fazer o melhor pela gente. Olha, não tinha dia que esse homem não dava alguma amostra do quanto me amava de verdade e do quanto se preocupava comigo. Por isso que eu ficava tão triste às vezes, porque sabe o que é você querer gostar da pessoa? E gostar, no caso, me refiro à paixão, porque gostar dele eu sempre gostei. Mas aquela paixão,
aquele fogo, o coração batendo. Não tinha. Eu o respeitava, sentia admiração, mas não conseguia me apaixonar. Mesmo assim, fui levando, tentando viver do melhor modo possível. 1 ano e meio daquele momento em que resolvemos morar juntos, que ele me convidou para morar no seu apartamento. 1 ano e meio, 1 ano e 7, 8 meses, mais ou menos. Estávamos vivendo como marido e mulher. E foi exatamente nessa época que o destino colocou aquele homem no meu caminho. Olha, eu juro, era uma coisa que eu temia que acontecesse. Sempre que eu pensava que não dava para o meu marido, não conseguia retribuir o amor que ele sentia por mim, eu imaginava, e se eu me apaixono por alguém? Se eu conheço outro homem e me apaixono? Sabe, normalmente seria uma coisa boa, mas no meu caso, seria uma coisa ruim. Pois quis o destino que esse homem morasse no mesmo prédio, justamente no nosso andar, embora tivesse se mudado há pouco tempo. Seu nome, Vicente. Ele era filho da nossa vizinha, Dona Thelma. Ela e a minha mãe, a Dona Thelma, tinham se tornado amigas, viviam de conversa. Sabe, às vezes, eu inclusive fazia companhia para as duas. E antes mesmo que eu conhecesse o Vicente, pelo menos pessoalmente, já sabia da existência dele, mas a minha mãe já tinha me falado sobre esse rapaz. Leila, você precisa ver como é bonito o filho da Thelma, viu? Parece até um galã de novela. Nossa, mãe, que exagero. Um dia, acabou dando certo de eu conhecê-lo. Estávamos ali no corredor do nosso andar, eu, minha mãe e essa vizinha, Dona Thelma. E, de repente, o elevador chegou e aquele homem saiu de dentro. Era justamente o filho dela, da nossa vizinha. Ninguém menos que o Vicente. A mãe dele nos apresentou, a gente se cumprimentou. E olha, minha mãe não tinha mentido, viu? Era realmente um moço lindo demais. Daquele tipo que você olha e não tem como não prestar atenção. Ele entrou, depois de me cumprimentar, e a gente continuou ali. Nós três, eu, minha mãe e a mãe dele. Eu até comentei com a nossa vizinha sobre o perfume que ele usava, porque, sabe, o perfume que ele usava chegou a tomar conta, assim, do andar todo. E aquela foi a primeira vez que a gente se viu ali nas dependências do prédio, mas com certeza não foi a última. Às vezes até acontecia de pegarmos juntos o elevador e não me perguntem por quê. Até porque eu já disse, tem coisas que independem da nossa vontade, mas sempre que a gente se via, eu sentia aquela emoção diferente, aquela coisa que fazia o coração acelerar. Tinha alguma coisa nesse rapaz que me perturbava, que mexia comigo. Lembro que um sábado, eu desci até o playground para o meu filho poder brincar um pouco. Estava ali distraída e, para minha surpresa, adivinhe quem estava ali? O Vicente. Ele estava com a filha. Ela também estava ali, brincando no parquinho. E enquanto os nossos filhos brincavam, ficamos ali conversando. Ele contou que tinha se separado fazia pouco tempo. Tinha apenas aquela menina, sua filha, e que ela tinha ido passar o final de semana com ele. Foi a primeira vez que conversamos assim um pouco mais. Na verdade, a gente conversou tanto esse dia. Ele me contou coisas da sua vida, eu também falei de mim. Inclusive que tinha conhecido o Emanuel
na empresa onde eu trabalhava. Tinha sido funcionária dele. E quando comentei isso, ele falou: sério? Então foi assim que vocês se conheceram e se apaixonaram? Puxa, que sorte a dele, hein? Não fiz nenhum comentário, mas senti que ele ficou olhando assim pra mim. Sabe quando você percebe que a pessoa tá pensando alguma coisa e até diria se, mas parece que não tem coragem, ou sei lá, acha melhor não falar? E desde que eu e o Emanuel começamos a ficar juntos, tudo o que eu mais queria na vida era me apaixonar por ele de verdade. Só faltava isso, meu Deus. Melhor marido do mundo. Melhor pai desse mundo. E isso que ele não era o pai de sangue. Só faltava eu me apaixonar, para eu poder retribuir o amor que ele sentia por mim. Olha, tinha horas que eu me condenava por não amá-lo. Sabe, eu chegava a me culpar por não estar apaixonada por ele. Só que durante todo aquele tempo em que a gente conviveu, isso nunca aconteceu. Eu o admirava, eu o respeitava, sentia carinho, gratidão, mas nunca consegui me apaixonar. É como dizem, né? A gente não manda no coração. Ah, se fosse tão simples dar ordem ao próprio coração e se apaixonar por aquela pessoa que a gente sabe é a pessoa ideal. Ninguém mais sofreria de amor nessa vida. Não haveria tantos corações machucados. E eu digo isso porque em muito pouco tempo, tudo aquilo que eu queria sentir pelo meu marido e que ele merecia, acabei sentindo pelo Vicente. E eu digo, infelizmente, com pesar no coração. Porque eu queria tanto que isso tivesse acontecido, que eu tivesse me apaixonado pelo meu marido, a pessoa certa para mim. Meu Deus, o Emanuel era o homem perfeito. O marido que toda mulher sonha. Só que por mais que eu tenha tentado, não consegui me apaixonar. Ia levando, procurando ser a melhor esposa do mundo. Só que aí de repente vem o destino e coloca aquele homem no meu caminho. Desde que meu olhar cruzou com o olhar dele, que tudo mudou aqui dentro de mim. E o pior, sempre que a filha dele estava ali em casa, ele ia chamar o meu filho para os dois poderem brincar juntos, lá embaixo. E bastava vê-lo, bastava sentir aquele seu perfume, escutar a sua voz, para eu me transformar por inteiro. De modo que tudo aquilo que não poderia acontecer, aconteceu. Meu Deus, tanto eu tinha pedido a Deus para me apaixonar por meu marido. E no fim, acabo me apaixonando por outro. Justamente o homem errado. Um dia lembro que eu estava esperando o elevador, e quando ele chegou, justamente o Vicente saiu de dentro dele. Só de sentir aquele seu perfume, minhas pernas falsearam. A gente se cumprimentou, eu entrei no elevador, e antes que a porta se fechasse, ele me fez aquela pergunta: tá indo onde assim tão bonita, Leila? Imagine como que eu me senti. Ele tinha falado que eu estava bonita. Para uma mulher apaixonada, que sonha com um homem, mesmo que não possa dizer isso na cara dele, confessar o que está sentindo. Olha, é difícil, chega a ser doído. Porque a vontade que a gente tem nessa hora é se atirar nos braços da pessoa pela qual está apaixonada. Às vezes,
a gente topava um pelo outro ali no prédio, ou então lá embaixo. E ele ficava me olhando assim, como se quisesse me dizer alguma coisa. E eu então me perguntava, por que esse homem teve de aparecer no meu caminho, meu Deus? Porque teve de despertar em mim coisas que eu não posso sentir. Até hoje, me pergunto, será que isso que estou sentindo é mesmo paixão? Ou será que é só uma atração que de repente vai passar com o tempo? Não sei o nome dessa emoção. Só sei dizer que é tudo o que eu queria sentir pelo meu marido e não consigo. Olha, parece um castigo. Eu sonho com esse homem. Eu fico atarantada quando a gente cruza um pelo outro. Eu me transformo só de ouvir a sua voz. E a sensação que dá é de que isso só tende a se tornar mais forte à medida que o tempo passar. Não quero fazer nada que magoe meu marido. Acho que nem teria coragem, mesmo não sendo apaixonada por ele. Sabe, eu seria capaz de qualquer coisa, menos de magoá-lo. Às vezes, me pergunto se não fui precipitada quando aceitei me envolver com o Emanuel, sem estar apaixonada. Inclusive, eu nem teria conhecido o Vicente se não tivesse feito isso. E não foi apenas o fato de conhecer esse homem, mas o que ele acabou despertando em mim. Tempos atrás, para complicar, ele me fez aquela pergunta. Leila, eu sei que eu não tenho nem por que falar isso, não é da minha conta, mas eu tenho uma curiosidade tão grande em relação a você. Me diga, você é uma mulher feliz? Eu levei um choque quando ele perguntou aquilo. Feliz? Ué, por que você está perguntando isso? Não sei. Às vezes parece que eu vejo nos teus olhos que você não é feliz. Dá pra ver um quesinho de tristeza, assim, bem no fundo do teu olho. Será que eu tô errado? Eu fiquei sem palavras. Meu Deus, dizer o quê? Ele nunca me fez assim um convite direto, claro. Muito menos nenhuma proposta, mas não sei. Às vezes me olha como se quisesse me dizer alguma coisa e isso me dá medo. Faz meu coração pulsar mais forte e ao mesmo tempo me enche de medo porque eu não posso. Não quero jamais magoar o meu marido. Ele não merece. Pelo contrário, merece toda a felicidade do mundo. Merecia, na verdade, que eu sentisse por ele aquilo que estou sentindo por outro. Só que, se na tentativa de não magoá-lo, acabar magoando ainda mais, mesmo sem querer, ele merece ser feliz. Merecia ter alguém do seu lado que o amasse de verdade. E principalmente que não ficasse suspirando por outro, como vem acontecendo comigo. Já pensei em me separar. Até nisso eu já pensei. Deixar meu marido livre para conhecer outra mulher que saiba corresponder ao seu amor. Mas tenho tanto medo de magoá-lo. Ele merece alguém que o ame de verdade. Só que, por mais que eu esteja tentando ser essa pessoa, eu não consigo. Que sina minha, meu Deus. Que sina minha de não conseguir amar esse homem. Que merece tudo aquilo de bom que eu pudesse oferecer. Eu não consigo, eu não sinto, e ao mesmo tempo, ter me apaixonado por esse outro que de repente apareceu no meu caminho. Morava em outro lugar, de repente se mudou justamente ali, pro nosso prédio, pro nosso andar. Eu sou obrigado a vê-lo,
a sentir o seu perfume, a ouvir a sua voz, a ouvir dele perguntas que me deixam sem saber o que dizer, o que fazer, como essa que ele me fez outro dia. Você feliz? Quase morri de vontade de dizer que não. Quase morri de vontade de olhar nos seus olhos e dizer: eu só seria feliz, Vicente, se fosse livre e pudesse te amar. Será que você não percebeu ainda? Que desde que você chegou aqui nesse prédio, desde que senti o teu perfume, ouvi a tua voz, olhei para esses olhos lindos, que eu estou completamente apaixonada por você. E na próxima quarta-feira, 11 horas, não perca. Ele estava querendo saber se eu tinha garantido o meu ingresso para o show do Fábio Júnior, porque ela já tinha comprado dela. E ainda falou: se você também for, a gente podia combinar de ir junto. O que você acha? Olha, juro que por aquela eu não esperava. Aliás, eu não estava sabendo de show nenhum. Além disso, eu já tinha quebrado a cara com ela no passado por conta daquele cara, que eu nem sabia que existia. De modo que perguntei, mesmo correndo o risco de parecer grosseiro: mas e o teu namorado? Não é melhor você ir com ele? Não quero atrapalhar o teu namoro. Ela demorou um pouco para responder. Eu até meio que me arrependi, porque não queria ser mal educado, mas, sabe, na minha condição, eu precisava perguntar. Achei até que ela tivesse ficado ofendida, mas foi aí que, de repente, ela digitou aquelas palavras. Lembro que eu tinha ido ao teatro assistir a um show do Fábio Júnior, que é um cantor que eu sempre adorei. Assisti ali da primeira fila e pude tirar várias fotos e fazer vídeos também. Só que naquela época, isso faz tempo, os celulares não tinham os recursos que tem hoje, de modo que eu fiz todos os registros pela minha câmera digital. E também nem era todo mundo que tinha celular. No fim do show, algumas pessoas se concentraram ali na entrada do camarim para ver se conseguiam um autógrafo, tirar uma foto com o Fábio. E eu, naturalmente, como era muito fã, também entrei ali naquela fila. Enquanto eu aguardava, fiquei dando uma conferida nas fotos que eu tinha tirado, e foi bem nessa hora que uma moça que estava logo atrás de mim me cutucou. Oi, desculpa te incomodar, mas você tirou muitas fotos? Falei que sim, e ela pediu para dar uma olhada. Acabamos vendo tudo praticamente juntos. Seu nome, Soraya. A gente logo se apresentou e ficamos ali conversando. Ela, naturalmente, e nem podia ser diferente, também era muito fã do Fábio Júnior. Falou que adorava as músicas dele, acompanhava sua carreira há muito tempo. Aí que sabia se eu podia tirar uma foto dela com ele, lá no camarim. Imagine se eu ia dizer não. Principalmente sendo ela uma menina tão bonita. Só que para isso, claro, precisaríamos entrar juntos no camarim. A fila foi andando e a gente ficou conversando o tempo todo. Imagine, aquele povaréu todo ali, deu tempo pra gente conversar bastante. Não foi pouco. Eu sei que, sabe, a gente começou a conversar sobre tanto assunto, mas principalmente, claro, sobre o show. Aí quando chegou a nossa vez, a gente entrou junto. Não era a primeira vez que eu tirava fotos com um cantor. Eu sempre tive esse hobby, né? Mas sempre batia aquela emoção de estar assim tão pertinho de uma pessoa que a gente admira muito. Já a Soraya era a sua primeira vez. Tiramos fotos, pegamos o autógrafo, tudo feito assim muito rápido. Até porque havia muita gente esperando para entrar naquele camarim. Tiramos até uma foto de nós dois juntos ao lado do Fábio. Lá fora, a gente continuou conversando. Ela queria que eu gravasse uma cópia para ela das fotos e dos vídeos, e principalmente das fotos que tínhamos tirado no camarim. E eu naturalmente falei que faria com o maior prazer.
Ela então me passou seus dados, seu número, seu e-mail, e eu fiquei de entrar em contato quando estivesse com tudo pronto. Olha, foi um conhecimento muito bacana, porque, além de ser bonita, era uma menina tão, sei lá, delicada, toda educadinha, toda sensível. Pena que logo a gente se despediu, até porque já estava um pouco tarde. O fato é que, além de gravar os registros que eu tinha feito do show, também comprei um CD do Fábio Júnior para lhe dar de presente, junto com as fotos. Sei lá por que fiz isso. Quer dizer, sei lá, claro que eu sei, né? Foi para lhe fazer um agrado. O telefone que ela tinha me passado era da empresa onde ela trabalhava. E um dia eu liguei para avisar que já tinha feito a cópia. E então marcamos de nos vermos na hora do almoço para eu poder lhe entregar. Olha, eu fiquei tão ansioso, mas tão ansioso. Acho que nunca tinha ficado tão ansioso quanto fiquei naquele dia. Porque, sabe, eu guardava ainda a lembrança daquela menina e lembrava do seu sorriso, seu jeitinho de falar. Uma pessoinha assim tão delicada, tão sensível, sorriso tão lindo, o olhar assim, sabe, tão terno, sei lá. Não perca, é na próxima quarta-feira, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Edson e Soraya em mais uma edição de A Força do Amor.